Olá, turma, tudo bem, gente? Então vamos para a nossa sexta aula do nosso programa de estágio aqui do MPT, que também ajuda as pessoas a se prepararem para o nosso concurso de estágio. Gente, vamos falar hoje da estrutura interna do Ministério Público do Trabalho. Mas, para começar, vale lembrar o seguinte: quando eu vou ao artigo 128 da Constituição da República, lá está o panorama do Ministério Público Brasileiro, que eu vou encontrar no artigo 128 da Constituição do país. Cada estado tem seu Ministério Público. Fez concurso para lá, para Ministério Público de um estado, você ingressa como promotor de justiça. Ministério Público do Ceará, do Paraná, Rio de Janeiro, por aí vai. Mas há também o Ministério Público da União, que se divide em quatro ramos: o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os quatro ramos: MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e MPDFT. Claro, o Ministério Público Federal vai oficiar na Justiça Federal, o Ministério Público Militar, a Justiça Militar, o MP do DF Territórios, a Justiça do DF. O MPT, claro, vai atuar na Justiça do Trabalho. Lembre do seguinte, pessoal: cada estado estrutura seu Ministério Público na sua Constituição e por suas leis, respeitado, claro, a Constituição do país. Mas o DF não. Se eu for lá no artigo 22, inciso 17 da Constituição, cabe à União organizar o Ministério Público para o DF e para eventuais territórios. Achou que o Brasil não voltará a ter territórios, mas enfim, a União estrutura o MPDFT, que cumpre no DF o que em cada estado faz o respectivo Ministério Público do Estado. Mas para nós interessa hoje pensar o Ministério Público do Trabalho, como eu falei, é ramo do MPU. Só para fechar o panorama do MP, não se esqueçam que dentro de cada Tribunal de Contas há o chamado Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O MP junto, como se fala, é um primo distante nosso, que cumpre o papel de fiscal da lei quando oficiam, quando trabalham lá os tribunais de contas do Brasil. Mas, enfim, é um MP fora do MP, dentro de cada tribunal de contas que existe no Brasil. Mas, para nós, interessa mais 128. MP de cada estado, MPU, seus quatro ramos, e o MPT. Pois bem, para conhecer bem o MPU, logo o seu ramo MPT, temos que ir para a Lei Complementar 75 de 93. Lá está a estrutura do Ministério Público da União, seus quatro ramos. Pois bem, interessa hoje pensar a estrutura do Ministério Público do Trabalho, e aí eu tenho que olhar o artigo 85 da Lei Complementar 75/93. Por quê? Porque lá está a carreira: Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho. Nossa carreira é em três níveis. Você ingressa por concurso, Procurador do Trabalho. Por antiguidade ou merecimento, que as promoções são alternadas, como a Constituição prevê. Por antiguidade ou merecimento, você pode ir de Procurador do Trabalho a Procurador Regional do Trabalho e depois a Subprocurador-Geral do Trabalho. Claro, gente, em princípio, Procurador do Trabalho atua na primeira instância. Procurador Regional do Trabalho, os TRTs, segunda instância, e Subprocurador-Geral do TST. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais isso. Fato é, para começar a pensar o MP internamente, tem que lembrar disso. O ingresso é por concurso público no Ministério Público do Trabalho, como qualquer ramo do MP. É o artigo 128 da Constituição da República. Você ingressa por concurso público, no caso, ingressa procurador do trabalho. Depois vai a procurador regional do trabalho, por antiguidade e merecimento. Depois a subprocurador-geral do trabalho, também antiguidade e merecimento. No MPT, assim, como qualquer ramo do MP. Se uma promoção de PT a regional for para antiguidade, a próxima é merecimento. Se uma promoção de regional a sub for para antiguidade, a próxima é por merecimento. Então, as promoções são alternadas por antiguidade e merecimento. Mas, enfim, fato é, você começa a procurador do trabalho, por antiguidade e merecimento vai a procurador regional do trabalho, depois, a antiguidade e merecimento vai a subprocurador-geral do trabalho. Em princípio, repito, o procurador do trabalho atua em primeira instância, o regional atua no TRT, o subprocurador-geral atua no TST. Mas, pensando a estrutura interna, é muito importante olhar para a figura do procurador-geral do trabalho.
que é o administrador maior da instituição. É quem vai atuar lá no pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Mas sim, fora a atuação lá junto ao TST no pleno, ele é o administrador maior da instituição. E notem, é o chefe do MP do Trabalho, por assim dizer. Cuidado com o seguinte, pessoal, o MPU tem 4 ramos. Então, tem o chefe do MP do DF Territórios, procurador-geral de lá, do MPDFT, tem o procurador-geral do MP Militar, tem o procurador-geral do MP do Trabalho e tem o PGR, Procurador-Geral da República, que é chefe do MPF e também do MPU. Então, atentem para isso. Cada ramo tem seu respectivo procurador-geral. MP Militar tem seu procurador-geral, MPDFT seu procurador-geral, MP Trabalho tem o procurador-geral do Trabalho, o MPF tem o Procurador-Geral da República, que fora chefia o MPF, chefia também o MPU. Mas enfim, para nós interessa aqui o MP do Trabalho, interessa o IPGT. O que eu vou aprender lendo o artigo 89 da Lei Complementar 75/93, que o PGT é o chefe do MP do Trabalho. Como ele é escolhido? Artigo 88. Artigo 88 da Lei Complementar 75/93. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, né? Dentre integrantes da carreira da instituição, melhor dizendo, com mais de 35 anos de idade e 5 anos de carreira, integrante de lista tríplice escolhida mediante o voto plurinominal facultativo secreto pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos de carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Resultado, pessoal, cuidado com o seguinte. Lendo aqui o artigo 88, o que eu estou vendo? Lendo 88. Para ser procurador-geral do trabalho, não tem que estar obrigatoriamente no último furo da carreira, não tem que ser obrigatoriamente subprocurador-geral. Porque, notem, isso não existe aqui no artigo 88. Se fala que ele é nomeado pelo Procurador-Geral da República, que escolhe dentro de uma lista tríplice. Quem está na lista tem que ter pelo menos 35 anos de idade e 5 anos na carreira. E essa lista como é formada? É formada pelo Colégio de Procuradores. Pessoal, vamos ver mais à frente isso. O que é o Colégio de Procuradores? É o órgão interno que reúne todos os membros do MPT em atividade. Tirando quem está aposentado, os demais outros integram o colégio para votar. Então, é um colégio onde estão procuradores do trabalho, procuradores regionais do trabalho, subprocuradores gerais, cada um votando lá. E um dos papéis do colégio é formar a lista tríplice para o PGR nomear um para ser procurador-geral do trabalho, como está aqui. O procurador-geral do trabalho será nomeado pelo PGR, dentre integrantes da instituição do MPT, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira. Integrante de lista tríplice escolhida, mediante voto plurinominal facultativo secreto pelo Colégio de Procuradores, por um mandato de 2 anos, permitida uma recondução observada no mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer na lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. O fato é o seguinte, pessoal, repito, tem que atender o que o artigo 88 exige. Tem que ter mais do que 35 anos de idade, tem que estar na lista tríplice escolhida pelo Colégio de Procuradores e que nomeia o PGR. Mas não se exige que ele seja subprocurador-geral. Se for nossa história, o Alberto Balazeiro era procurador do trabalho quando escolhido PGT. Antes, a Sandra Lee era regional do trabalho quando escolhida para ser PGT. Então, não é necessário ser subprocurador-geral. Agora tem uma coisa curiosa, né? Vamos olhar aqui o artigo 89. Gente, isso é bom para vocês que estão estagiando e um dia querem fazer concurso para procurar trabalho. Olha o que o 89 me ensina. O artigo 89 da mesma lei complementar 75/93. O procurador-geral do trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o vice-procurador do trabalho, que o substituirá seus impedimentos. Caso de vacância, exercerá o cargo vice do Conselho Superior do MPT até seu problema definitivo. Vou chegar lá. Interessa essa parte inicial do artigo 89.
o Procurador-Geral do Trabalho designará a escolha dele, dentre subprocuradores-gerais do trabalho, o vice-procurador-geral do trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Ou seja, para ser procurador-geral do trabalho, repito, mais de 35 anos, os 5 anos na carreira, e ser escolhido numa lista tríplice, que o Colégio de Procuradores forma, lista tríplice que o Colégio forma e o PGR escolhe um. Mas notem, para ser procurador-geral não tem que ser subprocurador-geral, mas para ser vice-PGT tem que ser. Depois que o PGT é escolhido pelo PGR, ele escolhe dentre subprocuradores gerais quem será o vice-PGT. Então, o vice-PGT é sempre um subprocurador, mas o PGT não é obrigatoriamente subprocurador. Agora, notem, o papel do PGT, o papel dele está lá no artigo 91, é o administrador maior da instituição. Ele vai cuidar de gerenciar a instituição, representar a instituição. É como se fosse uma espécie de poder executivo interno do MP do Trabalho. É o nosso administrador maior e nosso representante maior. Esse é o PGT. Agora, cuidado com o seguinte: além dessa instância de administração superior da entidade, se eu for ao artigo 95, lá está o Conselho Superior do MPT, que é um órgão que tem um papel importante no campo da normatização interna. Respeitada a Constituição da República, respeitada as leis do país, nosso funcionamento se faz segundo resoluções do Conselho Superior. Então, assim como o Procurador-Geral é uma instância de administração superior do MPT, essa é a figura do Procurador-Geral do Trabalho, há o Conselho Superior do MPT, que é um órgão normativo, interno, claro. Se eu pegar lá o artigo 98, vão ter as competências do Conselho Superior. Ele vai deliberar quanto à promoção de regional, quer dizer, a promoção de procuradora regional, regional a sub. O Conselho Superior tem papéis também administrativos. As promoções são deliberadas lá. A definição de punição a ser aplicada a membro, que o PGT aplica depois, também tem a ver com o Conselho Superior. Mas notem, ele avaliará nosso vitaliciamento após estágio probatório também, enfim, o Conselho Superior tem esse papel todo. Mas talvez o papel central seja normatizar internamente o funcionamento do MPT. É só pensar o seguinte, gente, quem está atuando aqui, nos estágios que temos aqui, fica lá vendo investigação em inquérito civil, que redunda em tomar ataque do investigado para ele não ser réu numa ação, mover uma ação. Como processamos nossos inquéritos, nossos procedimentos preparatórios? Usando a resolução 69/2007 do Conselho Superior. É nosso órgão interno de normatização. Pois bem, como é composto o Conselho Superior? Vamos lá. Artigo 95. Então, notem. O Procurador-Geral do Trabalho é uma instância de administração da instituição. PGT. Agora, o Conselho Superior é uma instância normativa, um colegiado. Pois bem, vamos lá. Artigo 95 da nossa Lei Complementar 75/93. O Conselho Superior do MP do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição. Inciso 1, o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que integram como membros natos. Então, o PGT e o Vice-PGT integram o Conselho Superior. Mas mais quem? Inciso 2, 4 subprocuradores gerais de trabalho eleitos para mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores de Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Então, pessoal, em 4 subprocuradores de trabalho que estão eleitos pelo Colégio de Procuradores, onde todos os membros em atividade do MPT votam. Então, 4 subprocuradores eleitos pelo Colégio de Procuradores, vota todo mundo. Mas não para por aí, inciso 3, 95 ainda. 4 subprocuradores gerais de trabalho eleitos para um mandato de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Então, pessoal, são 10 membros. Integram o Conselho Superior do MPT, 10 membros. Um é o Procurador-Geral do Trabalho. Outro é o Vice-PGT.
Outros 4 procuradores, subprocuradores, aliás, subprocuradores gerais de trabalho, escolhidos pelo Colégio de Procuradores, uma eleição. E outros 4 escolhidos pelos próprios subprocuradores de trabalho, uma eleição que só votam eles. Então, essa é a composição do Conselho Superior. Notem, 4 subprocuradores eleitos pelos subprocuradores, só eles votam. O último furo da carreira. 4 subprocuradores são conselheiros eleitos por eles, entre eles, subprocuradores gerais de trabalho. Outros 4 subprocuradores gerais de trabalho são eleitos pelo Colégio de Procuradores. Aí tem o PGT e o vice-PGT. Essa é a instância, é o colegiado que normatiza o funcionamento interno, que delibera sobre as promoções de atividade de merecimento, que delibera para aplicar punições a membros que praticaram atos indevidos. É uma instância de decisão importante você entrega a um colegiado. Agora, não, tem uma coisa importante. Vamos olhar aqui o 95, parágrafo 2º. 95, parágrafo 2º. O Conselho, 95, parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que o substituirá, desculpem, 95, parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente nos seus impedimentos em caso de vacância. Pessoal, o PGT escolhe o vice-PGT. O Conselho Superior elege o seu vice-presidente, porque o presidente, claro, é o PGT. Agora, cuidado. Então, tá bom. Uma coisa é o vice-PGT, que o PGT escolheu dentre os subprocuradores. Outra é o vice do conselho, que o conselho elegeu. O presidente é o PGT do conselho, mas o vice, o conselho elegeu. Aí que está o ponto. Vamos voltar ao artigo 89, que a gente já falou aqui. Vamos voltar ao artigo 89. Querem ver só? Artigo 89, para melhor entender ele agora. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre subprocuradores-gerais do Trabalho, o vice-PGT, que o substituirá em seus impedimentos. Então, PGT de férias, PGT licenciado para tratar saúde, o vice-PGT administra a instituição. Agora, cuidado. Em caso de... Segue o artigo 89. Em caso de vacância, PGT renunciou, PGT faleceu. Em caso de vacância, cargo vago, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior, até que haja um novo PGT escolhido. Então, se o PGT está afastado, quem vai para o seu lugar é o vice-PGT. Mas se o PGT não está no cargo, quem vai gerenciar a instituição é o vice do Conselho Superior. Regra que temos, bom saber se para múltipla escolha. Fato é, pessoal, que vocês estão vendo, um pouco deste, gente, claro, é muito mais complicado, mas aqui a ideia é para vocês que vão estagiar ou estão estagiando no MPT entenderem um pouco da estrutura. O que é Procurador-Geral do Trabalho? O que é Conselho Superior? Pois bem, temos uma instância de administração da instituição, PGT, uma instância de normatização, Conselho Superior, né? E brinco um pouco as palavras. O PGT mais parece o Poder Executivo interno, o Conselho o Poder Legislativo interno. É uma ideia de separar poder para evitar abuso e criar controles. É bom isso. É salutar você não concentrar poder. Pergunta do Gabriel aqui. Mas qual é a relação que há entre Conselho Superior do MPT e Conselho Nacional do MP? Aí que está o ponto, gente. Bem, Gabriel, o Conselho Superior do MPT é um órgão interno do MPT. Está na estrutura do MPT, segundo a Lei Complementar 75/93. Esse é o Conselho Superior do MPT. Órgão interno do MPT. Mas ao Conselho Nacional do Ministério Público, composto por membros do Ministério Público Brasileiro em geral. Gente, a emenda constitucional 45, a chamada reforma do Judiciário, criou o Conselho Nacional do MP. É uma instância acima de todos os ramos do MP. O objetivo é normatizar nosso funcionamento e fiscalizar para garantir um bom funcionamento administrativo, financeiro e disciplinar. Em síntese é isso, entendeu, Gabriel? Então, cuidado, porque o Conselho Superior do MPT, que normatizar ele vale para o MPT e só. Agora, o que o Conselho Nacional do Ministério Público normatizar vale para as projeções todas do MP brasileiro.
No fundo, o Conselho Nacional está acima do Conselho Superior do MPT. A ideia é essa. Aliás, todo o ramo do MP tem seu Conselho Superior. E esses conselhos todos dos ramos estão abaixo do Conselho Nacional do MP. A ideia, o Conselho Nacional do MP vai normatizar, vai fiscalizar. A ideia é garantir um bom funcionamento do MP brasileiro, padronizando condutas administrativas, padronizando práticas financeiras e assegurando disciplina. Se uma corregedoria de um ramo do MP é frágil, é complacente, o conselho está na história para punir quem tem que ser punido. Então a ideia é essa. Então o Conselho Nacional está acima dos ramos todos do MPT. Agora notem, não para por aí. Não temos só a PGT e o Conselho Superior do MPT. Temos a Câmara de Coordenação e Revisão, que é uma instância para resolver conflitos mais concretos, tipo, vai que dois membros do MPT se acham com atribuição a uma investigação, conflito positivo. Dois membros acham, essa investigação é minha, não é minha. Conflito positivo. Ou conflito negativo. A atribuição é dele, não a atribuição é dele, é do outro. Esses conflitos quem julga? Câmara de Coordenação e Revisão. Aliás, quando arquivamos investigação, né? Arquivamos inquérito, arquivamos procedimento preparatório. A gente viu na aula passada, manda para a Câmara. Para homologar o arquivamento, se não homologar, manda para outro colega seguir com a investigação. É uma instância revisional para tentar padronizar as coisas, ter jurisprudência interna. Então, é a Câmara de Coordenação e Revisão que julga conflito de atribuição entre membros. Conflito positivo, dois se acham com atribuição. Conflito negativo, um acha que a atribuição é do outro. CCR julga. E quando arquiva inquérito, olha, não há o que fazer aqui não, não há prova, não há nada de legal. Arquivou inquérito, arquivou PP, manda para a Câmara para homologar. Se não homologar, vai para outro membro investigar. Aliás, quando você arquiva de plano MNF e a pessoa recorre, vai para a Câmara também. Então, notem, como é composta a Câmara? Vamos para o artigo 99. Artigo 99 da Lei Complementar 75/93. Vou encontrar o que lá? A Câmara de Coordenação e Revisão do MP Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício da função funcional da instituição. Artigo 101. Como é composta a CCR? Artigo 101. A Câmara de Coordenação e Revisão do MP Trabalho será composta por 3 membros do MP Trabalho, sendo um indicado pelo PGT e 2 pelo Conselho Superior do MP Trabalho, juntamente com seu suplente, para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Então, aqui é uma preferência. Melhor que na CCR, eu tenho a subprocuradores gerais, mas não é obrigatório, não. Então, a ideia é, são 3 integrantes com seus suplentes. Um, PGT nomeia, 2 outros, Conselho Superior escolhe. Agora, cuidado, gente. Quando a lei complementar foi feita em 93, o MPT tinha um tamanho bem menor do que tem hoje. Então, a CCR foi dimensionada com 3 suplentes. Hoje, nós temos as subcâmaras para analisar arquivamentos contra certas matérias, para conseguir ter um funcionamento mais eficiente. Lembrem, pelo artigo 37 caput, o princípio da eficiência é o princípio da administração pública, logo também do MPT, enquanto administração pública. Então, hoje, fora a CCR, as subcâmaras, aqui a CCR delega competências. Para quê? Para analisar arquivamentos, para tentar ter celeridade na resposta à sociedade. Isso é muito positivo. Assim como tem a Câmara, que está na lei complementar, tem as subcâmaras criadas por normatização interna do próprio MPT. Então, notem, a CCR tem um papel de coordenação. Nesse sentido, julgar conflito de atribuição positivo, julgar conflito negativo, homologar no arquivamento de investigação, seja inquérito ou rito preparatório. Agora, cuidado com o seguinte, não dá para esquecer do seguinte, uma instituição, para ser republicana, tem que ter controle interno. Então, notem, tá bom, tem o PGT, uma figura executiva, Conselho Superior, uma figura normativa, CCR, uma figura para resolver conflitos. Arquivamento que não se homologa, conflito de atribuição, você define quem tem atribuição, seja conflito negativo ou positivo. Agora, cuidado. Se é para você ser republicano, tem que ter um órgão interno de controle, corregedoria. Aí, pessoal, vamos ao 104 da Lei Complementar 75/93, 104.
A Corregedoria do MP Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é órgão fiscalizador, atividades funcionais da conduta de membros do MP. Tá certo. Agora, quem pode ser corregedor? Aí eu vou ao artigo 105. 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo PGT dentre subprocuradores gerais do trabalho integrantes. Lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Então, o corregedor do MP Trabalho é sempre um subprocurador-geral que o PGT escolheu, mas escolheu dentre 3 nomes que o Conselho Superior sugeriu para ele. Então, é uma lista tríplice que o Conselho Superior forma, como está aqui no 105. É uma lista tríplice que o Conselho Superior elabora, o PGT escolheu para ser o nosso corregedor. É uma instância de investigação e de acusação. Vocês percebem como o poder está separado e organizado internamente. Uma instância para administrar a instituição, PGT. Uma instância para normatizar o funcionamento, Conselho Superior. Uma instância para resolver conflitos, Câmara de Constituição e Revisão. E uma instância para apurar comportamento de membro, Corregedoria. Aqui um ponto importante, pessoal. Não dá para esquecer o Colégio de Procuradores, que é o órgão mais interessante para mim, porque é democrático. São todos. Vamos aqui olhar o artigo 93 da Lei Complementar 75/93. Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo PGT, é integrado por todos os membros da carreira em atividade do MP Trabalho. Então, tirando aposentados, os membros em atividade todos integram o Colégio de Procuradores. Para fazer o quê? Para votar. Querem ver só? O que vota o colégio? 94. 94. São atribuições do Colégio de Procuradores de Trabalho. 1. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, tríplice, para a escolha de PGT. Pessoal, por que o voto é facultativo, plurinominal, secreto? Gente, aqui é uma lista tríplice. Se o voto é plurinominal, você pode votar em até 3 nomes. Então você vota se você quiser, facultativo. O voto é secreto. É um sistema nosso que o voto é secreto. E você vota em 3 nomes. Então, tem, digamos, 7 candidatos a PGT. Você pode votar em até 3. Pode votar só em um, se quiser. Pode votar em 2 ou em 3. Então, notem. Aqui o voto é plurinominal. Você pode votar em até 3 dos candidatos que tem. Porque a lista é tríplice, você vota em 3 nomes. Você vota em até 3. Você vota se você quiser e vota secreto. Para fazer lista tríplice, para quê? Para o PGR escolher um para ser o PGT. Inciso 2 do 94. Né? Elaborar mediante voto, de novo, plurinominal, facultativo e secreto, lista sêxtupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do MP do Trabalho com mais de 10 anos de carreira, tendo mais de 35 anos, menos de 65 de idade. Pessoal, essa é uma lista sêxtupla para ser ministro do TST. Pessoal, se eu pegar o artigo 111A da Constituição, lá está o TST. São 27 ministros e 1/5 é dividido entre a advocacia e o MP do Trabalho. Então, como é escolhido membro do MPT para chegar a ministro do TST? Primeiro, como está no 94.2, é entrar nessa lista sêxtupla. Entrar na lista sêxtupla. Como está aqui. 94.2. Cabe ao colégio elaborar, mediante voto plurinominal, pode votar até 6 nomes, facultativo secreto, a lista sêxtupla para a composição do TST, sendo elegíveis os membros do MP Trabalho com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Pessoal, o colégio escolhe 6. O colégio escolhe 6, colégio de procuradores. O TST dos 6 escolhe 3, mas nomeia um que o Senado vai ter que aprovar. Maioria absoluta. Para chegar lá é isso. O MPT escolhe 6 por ser o colégio de procuradores. O TST escolhe 3. Eles nomeiam um, mas tem que ver se o Senado aprova. Tem uma sabatina do Senado lá. Agora, não é só isso, não. Nos TRTs, há o quinto constitucional. Nos TRTs, 1/5 das vagas é para dividir entre a advocacia e o MP Trabalho.
aí entra o 94.3. Aí não é mais para o TST, como é no 2. O 3 é para os TRTs. 3. Cabe aos procuradores elaborar a medida de voto plurinominal de novo, facultativo e secreto, lista sextupla, para os tribunais de trabalho, tem procuradores com mais de 10 anos de carreira. Pessoal, vai que tem uma vaga num TRT, um dos 24 TRTs, tem uma vaga. Dos 24 TRTs tem uma vaga. Vai que essa vaga é do quinto e é especificamente do MPT, não da advocacia. O colégio faz uma lista sextupla. O colégio faz uma lista sextupla. O TRT escolhe 3. No 61 e aqui não tem Senado não, porque não é para TST. Então aqui é o quinto mesmo, propriamente dito. O colégio escolhe 6, dentre os interessados. O TRT escolhe 3 na República no 61, para virar desembargador em algum TRT. Essa é a lógica. Então o colégio faz uma lista tríplice para a escolha do PGT, sextupla para chegar ao TST, sextupla para chegar pelo quinto e algum TRT. E por fim, né, 93, inciso 94, 94, inciso 4, eleger, dentro do Procurador-Geral de Trabalho, direito de voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros a integrar o Conselho Superior. Já tínhamos visto isso. O colégio escolhe 4 dos 10 membros do Conselho Superior. Então, notem, com isso, gente, nós vimos a estrutura interna do MPT. Lembrando uma coisa, peraí, Bertier, estou estagiando aqui, você falou de PGT, Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão, Corregedoria, Colégio, e as coordenadorias nacionais. Tudo bem, gente, existem, né? Nós temos 8 coordenadorias nacionais. A CODEMAT vai tratar de matéria ambiental do trabalho. A CONAFRET, as fraudes que têm que ser combatidas. A CONALES, a liberdade sindical. A CONAP, a administração pública. A CONATPA, trabalho portuário e aquaviário. A Cor de Infância, trabalho infantil e adolescente. A Cor de Igualdade, combate à discriminação. Sim, nós temos essas coordenadorias, nós temos essas 8 coordenadorias. Nós temos as 8 coordenadorias. Repito, CODEMAT, CONAFRET, CONALES, CONAP. Peraí. Não, tá certo. É a CODEMAT, matéria ambiental, CONAFRET, fraude, CONALES, matéria sindical, CONAP, administração pública, CONATPA, Porto, Cor de Infância, Defesa da Criança e do Adolescente, Cor de Igualdade, combate à discriminação. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é CONAET, trabalho escravo. Estava esquecendo a CONAET. Trabalho escravo, agora fechou. Deu um branco aqui, vamos repetir. Então, olha só. Temos a CODEMAT, nossa coordenadora em matéria ambiental do trabalho. A CONAFRET, combate a fraudes. A CONALES, matéria sindical. A CONAP, relação trabalho e gestão pública. A CONATPA, trabalha com aviário e portuário. A CONAET, trabalho escravo. A Cor de Infância, trabalho infantil. E a Cor de Igualdade, combate à discriminação. Essas coordenadorias não estão na Lei Complementar 75. Foram criados por ato do Procurador-Geral do Trabalho anos atrás, e a ideia é planejar nossa atuação nesses grandes temas. Porque são os 8 grandes temas da MPT. A matéria ambiental do trabalho, a questão ligada a trabalho escravo, a fraude, trabalho na administração pública, relações sindicais, trabalho aquaviário e portuário, trabalho de criança e adolescente e combate à discriminação. Repito, para ver se eu não errei, porque eu não quero confundir isso com vocês. Vamos lá. A CODEMAT, matéria ambiental do trabalho. CONAFRET, fraude. CONAET, trabalho escravo. CONALES, liberdade sindical. CONAP, trabalho na administração pública. CONATPA, trabalho aquaviário e portuário. Cor de Igualdade, combate à discriminação. Cor de Infância, trabalho infantil e adolescente. Essas coordenadorias não estão na Lei Complementar 75/93. São criações da Procuradoria-Geral do Trabalho para planejar e debater temas sobre aplicação do direito em tais assuntos, para ter uma atuação pensada, com a participação de todos, para discutir quais serão as teses que o MPT vai tentar emplacar nesses temas tão importantes para o mundo. Com isso, gente, a gente fecha o bate-papo de hoje, porque qual foi a ideia? Foi dar uma visão geral do MP do trabalho, quanto à sua estrutura inteira que vocês estão estagiando aqui. Claro que esses temas
comporta aprofundamento. Mas a ideia aqui é a noção básica de quem vai ou está estagiando no MPT. Até a sétima aula vai ser em breve. Tá bom, pessoal. Tchau, tchau, abraço, viu? Valeu, tchau, tchau.